Olá, quero dizer que o nosso socorro e a nossa esperança está no Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra e que mantém a sua fidelidade para sempre e nunca desampara as obras das suas mãos. E é em nome desse Deus que eu vos saúdo. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador, agora e para todo sempre. Amém. Neste sexto domingo de Páscoa, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque você tem assistido estas mensagens, tem compartilhado, tem dado a sua like. Eu agradeço de coração, porque queremos com isso transmitir mais e mais da palavra do Senhor. E neste domingo eu gostaria de refletir com você no Salmo 23, que eu também gostaria de ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu creio que este salmo seja, sem sombra de dúvidas, o salmo mais conhecido, o salmo mais lido, recitado, lembrado e refletido também no mundo. E também o salmo mais usado nas mais diversas situações da vida das pessoas. Por isso, gostaria de refletir nesta oportunidade sobre o Salmo 23, o pastor para a sua vida. Conta-se que um pastor idoso e já bem experimentado foi convidado para assistir à apresentação de um famoso orador que era especialista em declamação de poesias. E o pastor foi e se assentou na cadeira bem em frente a este artista e ouviu maravilhado a brilhante e rica apresentação daquelas poesias. Ao final, este orador disse: "Eu quero encerrar a apresentação desta noite recitando o Salmo 23. Mas com uma condição, que ao final da minha apresentação, este pastor que está assentado bem aqui na minha frente, também o faça." O pastor de cabelinhos brancos, já bastante experimentado pela vida ministerial e pela sua vida pessoal com Deus, meio inibido até, aceitou aquele convite, aquele desafio. O artista então começou a recitar o Salmo 23 com toda a sua eloquência, com todas as artes da oratória, com toda a riqueza de detalhes, e ao final ele foi aplaudido em pé. As pessoas vibravam, as pessoas assoviavam diante de uma tão maravilhosa apresentação. Cessados os aplausos, o orador disse: "É a sua vez, pastor." E o pastor subiu ao palco, fechou os seus olhinhos com toda a sua concentração e temor diante de Deus, respirou fundo e começou: "O Senhor é o meu pastor." E assim foi até o final da frase: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Quando o pastor abriu os seus olhinhos, ninguém estava em pé. Ninguém aplaudiu, ninguém assoviou, ninguém vibrou, pois todos estavam com seus olhos marejados de lágrimas, buscando um lenço, um pedaço de papel, as mangas das camisas e dos paletós, para enxugar tantas e tantas lágrimas que corriam. O artista então tomou a palavra e disse: "Vocês sabem qual é a diferença entre mim e este velho pastor? É que eu conheço o Salmo 23. Conheço os salmos do bom pastor, mas este
Este servo do Senhor conhece profundamente o pastor deste salmo. Realmente, há muita gente que conhece sim o Salmo 23, o Salmo do pastor, mas que não conhece o pastor deste salmo. E ainda aqueles que conhecem o pastor deste salmo, entretanto, não deixam ser pastoreados por ele, por este Senhor, e consequentemente, este salmo não faz nenhum sentido e não tem nenhum sentido prático também na sua vida. O Salmo 23 é uma poesia hebraica e é um salmo de confiança, e os comentaristas bíblicos dizem que se relaciona com o estado da alma, em que o suplicante se dirige a Deus sem colocar exigências, mas com simples expressões de confiança e de total abandono nas mãos deste pastor. Interessante essa expressão, total abandono nas mãos desse pastor. Ele se coloca à disposição, ele se deixa conduzir por esse pastor que não o abandona em nenhuma circunstância da sua vida. Por isso esse salmo ele não é uma utopia, esse salmo não é algo inatingível ou distante de toda a nossa realidade, mas sim nos faz mergulhar no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa existência diária. Por isso esse salmo faz referência a este mundo que nós também estamos vivendo, de exaustão, de cansaço, de estresse, que é alguma coisa muito constante. Ele fala de um mundo sem direção, de pessoas quase sempre perdidas, sem saber para onde ir ou de onde também estão vindo. Fala de um mundo em trevas, cheio de medo, dominado pelo pânico, marcado pelas opressões, caracterizado pela morte e por inúmeras tragédias humanas. Por isso esse salmo não é uma utopia. Esse salmo não é um sonho, não é um projeto para o futuro, mas este salmo é, sem sombra de dúvida, o que pinta a realidade da nossa vida como ela é. O salmista ainda se refere a um mundo onde existe inveja, hostilidades, armações, maquinações, ciladas, mediocridades e as inimizades que são muitas possibilidades destas na nossa vida. Se de um lado ele pinta a realidade com esta crueldade, de outro ele mostra que é possível, apesar de um mundo ser como é, deformado, ameaçador e perigoso, é possível viver uma vida sadia, protegida e abençoada. No versículo 3, o salmista diz: "O Senhor refrigera a minha alma". E a palavra hebraica aqui, refrigério, corresponde à interioridade de cada um de nós. Deus sopra sobre a minha alma, joga nela uma água fresca, promove relaxamento na alma que está abafada, que está sufocada, que está perturbada. Faz uma brisa suave invadir a minha alma e a sua também. No versículo 3 ainda ele promete uma vida íntegra e bem definida neste mundo de vidas e de caminhos muito tortuosos, porque este pastor guia-nos pelas veredas da justiça. Este pastor não apenas me dá o rumo, mas também me auxilia com o seu Espírito Santo, com a justiça e com a retidão, diante de um mundo que não se sabe, como disse, para onde ir, especialmente não sabe qual direção seguir. Nós temos alguém que nos guia. E mais do que isto, ele nos guia com caminhos de justiça e de retidão. Lá no Salmo 37 diz: "Nota o homem íntegro e considero reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz." No verso 4, ele traz uma expressão também muito interessante. Porque se durante todo o Salmo Davi tem ao menos 13 certezas a respeito do que o seu pastor faz na sua vida, aqui nesse versículo 4 ele olha para si e diz: "Ainda que eu." E em Deus nós sabemos que só há certezas. No ser humano, por outro lado, há muitas incertezas, há muitas dúvidas. Com o seu "ainda que", o salmista ele está dizendo: é possível que, pode ser que, quem sabe, eu espero que não, mas ainda que,
Pode ser que um dia aconteça. Se eu tenho dúvidas, incertezas humanas, há uma certeza divina. Não temerei. Não perderei a fé e o consolo do Senhor. Ainda que eu ande pela noite escura, ainda que eu ande pela enfermidade, ainda que eu perca algumas coisas, ainda que eu tenha de desesperar, não temerei. Mas não temerei porque ele era Davi, não temerei porque eu sou eu, você é você, ou porque você tem alguma coisa, ou pode alguma coisa. Não temerei, porque o Senhor está comigo. Quanto mais escuras as trevas, mais perto está o Senhor. Não temerei, porque o meu pastor está presente, a sua vara e o seu cajado me consolam. No Antigo Testamento, o bordão ou a vara e o cajado significavam proteção, apoio, mas também correção e disciplina. Consolo. Consolo é para quem perdeu alguma coisa. Consolo é para quem não tem ninguém. Consolo é para aquele que está sofrendo alguma dor. Consolo é para a alma cansada, para a alma machucada. E ainda mais, ele promete honra, mesmo que em meio à hostilidade e à inveja dos outros. Que coisa mais linda! Também é o versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Davi tem em mente aqui o dia em que ele chega a Manaim, fugindo para não ser morto pelo seu filho Absalão, e Barzilai lhe serve um grande banquete, está registrado lá em 2 Samuel 17, 27 a 29. O pastor que o consola é o mesmo que lhe prepara uma mesa, ou seja, o cuidado divino está presente em todas as emergências da nossa vida. A cabeça ungida fala das boas-vindas do Senhor. O cálice transbordante fala da sua provisão constante. João Calvino, pai da Igreja Reformada, escreveu: só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que a sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. A sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Essas verdades também estão bem afirmadas no nosso Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27 e 28, quando a pergunta 27 diz assim: o que você entende por providência divina? E a resposta é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, as ervas e plantas, a chuva e a seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da sua mão paternal. A pergunta 28, para que serve saber da criação e da providência de Deus? E a resposta: para sermos pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Por último, este salmo, no versículo 6, ele promete um futuro sem amargura nenhuma. E uma das coisas mais difíceis ao ser humano é aprender a envelhecer. E no Brasil também um pouco mais difícil. Sei que muitos idosos estão assistindo e estão refletindo conosco neste momento. É fácil ser criança, é fácil aprender a ser jovem, errar, bater a cabeça, como nós dizemos, e retomar a sua vida. Mas o salmista diz que não somente vou viver bem, mas eu também vou envelhecer bem. Não apenas vou ser justo, mas meus cabelos ficarão brancos também com bondade e com misericórdia. A bondade e a misericórdia estarão presentes enquanto durar a minha vida, durante toda a extensão
da minha vida. Vou sim ficar velho, vou sim ficar idoso, mas sendo bom, sendo generoso, sem ter dor na alma, sem mesquinharias, sem inveja, sem frustrações e decepções, conforme o próprio Salmo 37 também diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta a sua descendência é abençoada. Aparta-se do mal e faz o bem, e terás morada permanente, pois o Senhor ama a justiça, não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência. Por isso, os idosos e aquelas pessoas que estão próximas de nós, que também estão idosas, precisam aprender a viver a sua existência inteira para que possam chegar ao final dela tomando a bondade, e depois disso irei à casa do Senhor, diz o salmista. E a tradução literal aqui é voltarei para casa. Quando as veredas, os vales, as ameaças terrenas tiverem acabado, acontecerá então a verdadeira volta para a casa do Senhor. Concluindo, este salmo coloca duas verdades para nós. O Senhor é o pastor e o pastor é o Senhor. Voltando ao início desta fala, o grande declamador de poesias realmente só conhecia o salmo do bom pastor. Mas aquele pastor idoso, experimentado, conhecia o pastor dos salmos. Este pastor dos salmos tem de ser o Senhor no seu coração, na sua vida, para que você possa começar então a experimentar essas verdades da palavra de Deus. O nosso catecismo, ainda na pergunta 26, diz: em que você crê quando diz que creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E a resposta é maravilhosa. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu decreto eterno e conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e a minha alma, que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer também como um Pai fiel. Se você prestou bem atenção a esta reflexão, nós iniciamos esta reflexão no versículo 3. E isto é de propósito mesmo. Deixei o versículo 1 agora para o final. O versículo 1, ou primeiro, diz: o Senhor é o meu pastor. Sabe qual o fato mais poderoso nesta primeira frase? O Senhor é. Não adianta ter um Senhor que foi ou um pastor que será, porque o que faz toda a diferença é ter um Senhor que é o pastor da minha vida, e me deixo sim ser pastoreado por Ele em todas as situações da minha vida. Este Senhor não é uma memória, uma lembrança, uma recordação de Deus. O que há é a certeza da presença de Deus. Deus não é um álbum de fotos, um filme ou uma history do Facebook. Ao contrário, é uma declaração da presença contínua deste pastor na minha vida. O pastor dos Salmos não é memória, mas sim presença, porque tu estás comigo. Não é apenas espera de que um dia Deus vai ser bom com você, mas sim a realidade de que Ele é bom para mim e para você hoje. O que Deus é afeta diretamente quem eu sou. E não o que eu tenho, e não o que eu desejo ter. Por isso mesmo esse salmo não fala e nunca falou de ter coisas ou bênçãos materiais. Longe de ser um salmo
de bênçãos materiais, esse salmo fala única e tão somente de bênçãos espirituais, e o apóstolo Paulo, lá em Efésios 1:3, expressou isto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não me faltará saúde mental, emocional, não me faltará uma existência sem direção e integridade, não me faltará uma vida onde as pessoas sejam compensadas pelo consolo de Deus, não me faltará uma vida alegre apesar dos adversários, não me faltará uma velhice de bondade e generosidade para comigo, consigo e com os outros, não me faltará certeza de que o Senhor é, e o é durante toda a extensão da minha vida, até que eu volte para a casa do Senhor e lá habite por longos dias. Por fim, quero falar muito rapidamente daquele que é o nosso bom pastor, Jesus. Rapidamente, porque mais adiante quero refletir apenas e exclusivamente nisto: Jesus, o bom pastor. Ele diz lá em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Também Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, o Filho, é a plenitude do Pai. Se no Salmo 23 Davi proclama, o Senhor é o meu pastor, na sua encarnação Jesus nos diz que eu sou o bom pastor, e cada uma das suas palavras e as palavras do Salmo atingem a sua plenitude na pessoa de Jesus. Conhecer o Salmo 23, conhecer o Salmo do bom pastor, assim como aquele orador de poesias lá no teatro, não é suficiente. Por isso, neste momento e nesta oportunidade, eu quero convidar você a conhecer o bom pastor dos Salmos, aquele que é a plenitude do Pai, a plenitude do Espírito Santo, Jesus, o Filho, o bom pastor, para que ele seja verdadeiramente também o pastor da sua vida, aquele que cuida da sua alma, e nele que é, nós podemos descansar e assim fazer com que todas as palavras do Salmo 23 sejam verdadeiramente presentes na sua vida hoje e todos os dias da sua vida para a glória do Senhor. Que assim seja e o Senhor continue abençoando e guardando a sua vida agora e para todo sempre. Amém.